Mas às vezes ele não é conhecido nem no bairro dele ainda. Qual é o diferencial competitivo do teu negócio? O empreendedor vive de fé. Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo e ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já pausa aí no começo logo, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente traz por aqui. E hoje a gente está com uma pessoa aqui muito especial, que é o meu amigo Gilberto Lima, tá? Gilberto Lima, se você não sabe, ele é especialista em negócios de base tecnológica, já ajudou inúmeras empresas a se globalizarem, a venderem para o exterior, é presidente do Instituto Iluminante, palestrante, escritor e mais uma lista imensa aí que nem dá para falar tudo, né, Gilberto? Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. Imagina, Floriano, estou muito feliz aí com essa tua iniciativa. Eu acho que esse tema que você está escolhendo é fundamental no mundo empreendedor, como ter e manter uma empresa, porque o sujeito pode ter tido o maior sucesso do mundo, mas a dinâmica da vida, o fluxo da vida exige o que a gente chama no mundo empresarial de um lifelong learning, ou seja, o aprendizado é eterno, é permanente e constante. Daqui para frente só vai existir quem de fato souber viver a impermanência, de se reinventar. Então eu acho que o seu tema aqui é magnífico e eu estou honrado de estar aqui. Oh, que isso, a gente aqui fica honrado com a sua presença tão gratificante. Ô Gilberto, primeira coisa de todos, né, para quem está nos acompanhando, como é que você começou a empreender, como é que você virou especialista de negócios de base tecnológica, se tornou presidente do Instituto Iluminante, atua com globalização de empresa, tanta coisa que a gente fica pensando, poxa vida, já nasceu sabendo disso tudo? Afinal de contas, isso começou em algum momento. Como é que foi isso? Com certeza. Bom, primeiro um privilégio de poder ter tido um pai que foi um homem que veio muito do nada, né, muito de baixo, um retirante do Nordeste com 20 e poucos anos, já com 4 filhos, lutando pela vida, uma história de muita dificuldade. E, por outro lado, esse homem ele ascendeu, ele conseguiu se desenvolver como empreendedor, da maneira dele, né? Não tinha nem o 4º ano primário. E talvez eu tenha sido um dos filhos que melhor se identificou com ele na parte do empreendedorismo, porque eu colei nele, né? Eu atendi o telefone em casa, as lições começaram da observação, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já saí de casa, fui sobreviver por conta própria, em harmonia com a família. Né? As coisas começavam cedo, né? Muito cedo, porque para ali para trás teve muitas exigências. E com 15 anos eu era vendedor de uma loja, então isso para mim foi uma grande escola, Lorena, e assim eu vou respondendo mais objetivamente. Você aprender com a barriga no balcão, né? No varejo ali, era uma loja de shopping, né? De equipamento de som, vídeo, essas coisas. Com 16 já era gerente da empresa, com 17 eu já empreendia outras coisas. E com 18 eu montei a minha primeira atividade empresarial. E também de 18 para 19 que não deu certo. Então ter errado, ter apanhado no início também foi muito construtivo, muito útil, né? Não, e só te interrompendo, e eu fico pensando, né? Estava ouvindo alguns conteúdos que a gente sempre está estudando, né? Como diz você, e aí eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa que é a mais certa. Antigamente as coisas eram mais difíceis e te colocava para ter habilidades que hoje não são tão exigidas. Por exemplo, a pessoa que eu estava ouvindo o episódio lá e tal, por exemplo, pensa o seguinte, hoje todo mundo usa o Waze, ou usa o Maps, ou usa alguma coisa, só bota a rota lá. Ou seja, você, se não tomar cuidado, não é forçado a pensar. Justamente. Na nossa época, você tinha que pegar um mapa, traçar uma rota, calcular para saber que ponto daquele do mapa era correspondente ao ponto real para depois ir fazer, né? Então isso dá uma habilidade da pessoa de resolver problemas que hoje não são tão necessários e deixa a mente um pouco acomodada. Mas desculpa. Não, excelente exemplo, e nós vamos falar um pouco disso, né? Como é que essas tecnologias elas de alguma maneira trouxeram colaborações e alguns riscos também, né? Inclusive nos negócios, a gente ali na frente vai tratar um pouquinho, né? Mas eu digo para você o seguinte, que ter começado muito cedo, né, foi uma oportunidade muito grande, ter que sobreviver, ter que pagar as contas, né, constituir uma família maravilhosa. Quando eu me apresento, eu não abro mão de dizer que mais do que o que eu faço é o que eu sou. Né? As pessoas em geral estão esquecendo um pouco de se definir, não pela profissão que ocupa, não pelo cargo que possui, mas quem são elas, né? E às vezes quando eu pergunto numa palestra, alguma coisa do tipo,
quem é você, mas não me diga o que você faz profissionalmente, as pessoas travam, né? E eu tenho que dizer que eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa, uma companheira há 37 anos, isso faz uma baita diferença em todos os sentidos da vida, né? Que é uma parceira. Tenho 2 filhos, um que é cantor, mora em Portugal, tem 18 anos de estrada, uma menina de 29 anos que tem 14 prêmios no currículo na área do audiovisual. Eu estou meio que falando o que eles são, o que eles fazem, pelo orgulho de pai nesse momento, né? Mas na verdade são pessoas magníficas, e eu acho que esse lado da harmonia familiar, da consolidação, né, de uma base de família ajuda muito em qualquer área da vida, e inclusive no mundo do empreendedor, que é o mundo que a gente navega, né? Muito cedo, Floriano, eu tive um desejo maior que eu com 6 anos eu vendia coisas, eu com 8, 9 anos eu ia para a feira carregar carrinho de compra para fazer dinheiro. Eu sempre gostei muito da ideia de ter dinheiro, né? Não tinha muita noção até certos anos de vida, né, do quem dominava quem, né? Então, em algum momento, a minha mentalidade ela estava muito extremamente voltada ao ter, né, ao materialismo, né? Em algum momento, por algumas razões, houve um equilíbrio, né, filosófico de entender o ser. Então, também essa componente desse ponto de equilíbrio entre ter e ser, de alguma forma, sempre contribuiu muito. O desejo de conhecer o mundo. Então, não por acaso eu fui fazer comércio exterior na minha formação, na minha graduação, e isso me levou a 40 países do mundo. Bacana. Posso dizer com um privilégio extraordinário. Conhecer o ser humano em diferentes tons, matizes, cultura, crença, cores, né? E a paixão que eu tenho pelo ser humano, que já era grande, imagino como ficou, né? Em algum dado momento, eu, além da área privada, fui ser emprestado para uma política pública, e eu ajudei então a liderar pessoas em mais ou menos 10 países, diretamente abrindo escritórios oficiais do Brasil de comércio exterior, que um dia foi um sonho. Eu queria ser alguém relevante da história do meu país no comércio internacional. Como eu também fui buscar uma especialidade na área de tecnologia, então, tema de software, hardware, tudo isso, que sempre foi uma cachaça, assim, um prazer muito grande, entrou nessa seara, e eu fui também, então, me especializar em posicionar empresa brasileira no mercado global, tanto no nível privado quanto no nível público. Essa mistura do espírito empreendedor, o domínio do comércio internacional, da tecnologia, atrelada a uma postura de vida que passa um pouco pela filosofia, pela espiritualidade, é o que de alguma forma acaba por me resumir. Que bacana, muito legal. E hoje, de que forma você ajuda os empreendedores, e quais são as dificuldades que você nota que eles mais têm no desenvolvimento e manutenção dos seus negócios? O bom é que ser consultor pressupõe que você próprio já viveu as dificuldades. Então, né, tem aqui as minhas... O que eu vejo? O consultor ele enfrenta algumas dificuldades. Então, o negócio chamado consultoria, ele em si tem sempre uma questão. O consultor ele precisa ser, aspas, um generalista, que hoje você está dando consultoria, no meu caso de internacionalização, nos últimos 7 anos, sempre em base tecnológica, mas mesmo dentro dela, uma hora eu estou tratando de alguém que é da área da biotecnologia, a outra hora é aeroespacial, a outra hora eu estou falando com alguém de software, outra de telecomunicações. Então, a minha cabeça, e digamos que antes da área de tecnologia era consultoria geral, eu tinha que entender de tudo, porque exportar ou importar, internacionalizar, qualquer coisa nessa sala, camisa, copo, tela, tudo isso aí é passível de levar e trazer. Então, as maiores dificuldades sempre foi que o consultor ele precisa obrigatoriamente ter uma mente nexalista, ou seja, generalista. Ele tem que ter a capacidade de aprender sobre muitas coisas, ter um certo nível de domínio para saber preparar dentro das técnicas, né? Quem tem potencial, se for o caso da exportação, de exportar alguma coisa, e que mercados seriam mais potenciais, eles teriam maiores aderências para a qualidade do produto, para o preço que o teu cliente pratica. Tá? Então, um consultor, em geral, tem que dominar muitas coisas. Um consultor de comércio internacional e, particularmente, de tecnologia, ele tem que dominar várias outras coisas que envolvem legislações internacionais, tem que estudar muito, tem que estar atualizado, tem que ter uma rede de contato, né, com
parceiros em termos de mercado global. Entender, né, a cultura do local para ver a aceitação do produto. Aí é tudo, amigo. Eu vou te falar uma coisa, tem um case maravilhoso. Que o McDonald's, quando ele foi entrar no Japão, e vamos lembrar quando o McDonald's chegou no Brasil, né? A gente sabia até a musiquinha: 2 hambúrguer, alface, queijo molho especial e cebola, picles no pão com gergelim. A galera mais nova não vai entender o que eu estou dizendo, mas era uma musiquinha, tu tinha que chegar cantando no balcão e aí você ganhava lá um desconto, ou ganhava até no lançamento. O lançamento do McDonald's no mundo inteiro foi sucesso. Quando eles foram lançar no Japão, Floriano, olha que curiosidade para o seu público aqui. Não teve sucesso. E aí parou tudo, o headquarter lá, né? O quartel-general lá. O que está acontecendo? O que houve? O que aconteceu? O que houve no Japão que o lançamento foi um fracasso? Chamaram um consultor, né, lá no Japão, falaram: onde nós estamos errando? Ele falou: o problema é esse garoto propaganda de vocês aí. Aí eles olharam para a cara do outro: mas o Ronald McDonald? O Ronald McDonald é a marca do McDonald's, é a cara dele. Ele falou: o problema está na cara dele. Aí eles ficaram sem entender. Ele falou: eu explico. A cara dele, que ele é um palhaço, né? Falou: a cara dele é branca. E branco, cara branca no Japão é morte. Olha só. Então, quando você fala, por exemplo, em cultura, o empreendedor que quiser lidar com o mercado internacional, exportando seu serviço, exportando seu produto, que é bem na linha da tua pergunta, essa é a coisa fundamental. Primeiro é que ele tem que ser competitivo aqui dentro do mercado interno. Se a curva de aprendizado dele, de ser um bom empresário, de circular bem a sua venda, os seus negócios, manter bem a sua empresa, se ele não consolidou aqui dentro, eu recomendo que ele não pense em ir para o mercado internacional, porque ele vai aumentar o grau de complexidade. O sujeito é de Brasília e nunca vendeu em São Paulo. Vai aprender a vender em São Paulo primeiro, que é a mesma língua, a mesma cultura, a mesma legislação, tudo igual. Se ele vai se meter a vender na Colômbia, que seja, ele tem que entender quais são as características do mercado, a cultura dessas pessoas, quais são as barreiras que os concorrentes, inclusive, criam para a entrada de um produto como o dele, né? Ou de um serviço. É parecido, só te interrompendo novamente, mas é parecido como quando a gente fala de marketing, né? Às vezes as pessoas querem ganhar o Brasil, por exemplo, mas às vezes ele não é conhecido nem no bairro dele ainda. Perfeito. Né? Por exemplo, se o produto ou o serviço dele tiver sinergia com o público local, porque a gente sabe que hoje tem tipos de empresas que não precisam ser conhecidas no bairro e é conhecido no Brasil. No Brasil todo, né? Sem problema. Mas se for um negócio de consumo local, por exemplo, como é que eu vou vender para o Brasil se nem o meu bairro me conhece, depois minha cidade, depois meu estado, depois minha região e depois o país, e depois o mundo, né? Aí vai para o mundo. É bem verdade, você lembrou muito bem, que dependendo da solução, eu consigo ter uma solução de prateleira que é utilizável em qualquer lugar do mundo, está tudo certo. Aí essa máxima que eu falei, ela pode cair. Mas quantos são os negócios que estão 100% prontos? Né? Por exemplo, o usuário de lá vai estar na língua do usuário? Essa tradução, que a gente chama de localização do software, por exemplo, foi bem feita? Se depara um sistema, quem dá manutenção, garantia, ele tem um sistema de suporte atendendo em inglês, atendendo em espanhol. Então, a dificuldade de quem atua no mercado internacional é estar disposto, aí entra uma regra de ouro aqui para o teu público, tem muita vantagem de você atuar na área internacional, que é o seguinte: qualquer país do mundo ele tem altos e baixos na sua economia interna. O Brasil muito mais do que uma Europa. Né? A instabilidade econômica, política nossa é enorme. Há nos MBAs internacionais, Floriano, um número que é mágico. Ele diz o seguinte: o dia que a sua empresa, o seu negócio, alcançar 25% a 30% de faturamento vindo em moeda forte, ou seja, vindo não dependente da própria economia do mercado interno, você cria um hedge, uma blindagem natural contra a variação, a oscilação da economia interna do país. Então, se você quer ter consistência de longo prazo no teu negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, se você se dispuser a fazer o dever de casa, a aprender a entender, a posicionar seu produto no mercado interno para um dia ir para fora e fizer bem esse trabalho, tiver uma boa orientação, uma boa consultoria, ou aqui do Brasil para o mercado, ou alguém lá no mercado, né? Isso foi bem feito, e você começar a faturar em dólar, em euro, você cria uma blindagem. Então vamos pegar as crises que nós vivemos aqui desde a pandemia. Ora, quem já exportava, com disparado o dólar, com disparado o euro,
ficou rindo à toa. É verdade. Porque quanto mais aumenta, desvaloriza a moeda local, melhor para exportação, né? O contrário é verdade. Se você tem uma supervalorização do real, fica muito caro para importar, né? E na importação, não deixando de dizer, é você ter competência de saber mapear onde no mundo tem o produto que você mais pode utilizar com margem de ganho e com garantia técnica de funcionamento do produto ou do serviço no mercado brasileiro. Entendi. E falando ainda de globalização, né, que é a sua especialidade junto com tecnologia, qualquer empresa pode globalizar? Você já deu uma palhinha aí que se o cara não faz o dever de casa direito, ele talvez tenha que repensar, organizar a casa primeiro, para depois pensar nisso. Mas do ponto de vista de ramos de atividade, qualquer ramo de atividade é suscetível à globalização, à exportação, a negócio mundial, a vender fora, ou não? Depende. Tudo aquilo que é muito afeito a resolver demandas do consumidor, ou resolver problemas, mas que está muito dependente do tipo de legislação brasileira. Por exemplo, contabilidade. O cara é muito bom na área tributária, mas a área tributária do Brasil é um inferno, Deus me perdoe, né? O mundo tem um modelo tributário muito diferente do nosso. Todo esse know-how, por exemplo, de serviço, de uma consultoria fiscal, né, para ser mais específico, né, que alguém que hoje é muito bom aqui, como você, né, com a marca, eu sou cliente há 13 anos e faço propaganda rindo, né? Sou muito bem atendido. Mas para você exportar o serviço de contabilidade na linha fiscal e tributária em outro mercado é muito complicado. Você vai ter alguns domínios da técnica da contábil, mas a realidade que você está acostumado a fazer aqui não é a realidade em outro país, então vai ser difícil. Tem alguns produtos que o paladar, por exemplo, né, não se adapta a outra cultura. Vou vender lá em Angola, né, esse tipo de produto que são doces, às vezes não é o padrão do consumo de lá, então sem você fazer um bom dever de casa é difícil. Fora isso, em geral, é passivo, desde que faça um bom dever de casa. Entendi. E quando a gente fala de globalização, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma empresa que começa a ela própria vender lá fora os seus produtos ou os seus serviços direto ao consumidor, ou nós estamos falando de uma empresa que vai exportar para alguém vender lá? As duas coisas. Você tem diferentes maneiras de exportar ou de internacionalizar, que é uma outra pegada. Foi boa a tua pergunta, que a gente diferencia aqui. Ora, se eu hoje uso internet e e-commerce, né? Então, por exemplo, a Apex, que é a agência de promoção de exportações, fica a dica aí para quem quer atuar, independente da área de tecnologia, em qualquer setor, mora na praia, por exemplo, né? Ora, tem acordos com Alibaba, tem acordos com a Amazon, tem acordos, onde eles preparam. E aí, de novo, vai depender da qualidade da moda praia, vai depender, né, do preço, se é competitivo ou não. Se já não souber fazer um cálculo de preço de exportação, ele já sai perdendo, tá certo? Então tem alguns deveres de casa. Mas se ele está bem preparado, ele passa num certo crivo e, de repente, ele posiciona para vender num Alibaba, num Amazon, né, num grande site de e-commerce global, olha, ele está literalmente no mundo. Né? Então esse é um modelo. Agora, se o produto dele depende muito de assistência técnica, depende muito de uma venda mais técnica mesmo, no sentido de convencimento, de compreensão, então é interessante que ele nomeie representante ou no mínimo ele identifique empresa. Aí as feiras internacionais ajudam muito. Se ele vai para uma feira no Panamá, por exemplo, porque às vezes o sujeito quer começar a exportar, nós estamos falando muito de exportação, né? E ele quer, eu vou exportar para os Estados Unidos. Meu amigo, o Peru está aqui do lado. Tá certo? O grau de complexidade e exigência de padrão de qualidade que um alemão vai exigir é muito maior do que e não é desfazendo o padrão de qualidade peruano, mas a probabilidade de ter uma aproximação cultural, né, eu posso vender para um país vizinho. Inclusive, isso é estatístico. A exportação e internacionalização começa pela borda, começa pela vizinhança. Porque o custo logístico é menor, porque se você
Daqui até o Chile não é muito diferente de ir daqui para o Rio Grande do Sul. Se dá alguma coisa ruim, eu estou muito próximo. Eu posso ser um executivo da empresa indo lá para ficar lá uma semana e o custo não é tão alto, né? Se eu mando lá para a Alemanha, para a Suíça, se eu mando para os Estados Unidos, e outra coisa, se errar lá para corrigir é muito mais complexo, às vezes você não tem uma segunda chance. Então você pode testar o teu modelo de uma maneira, claro, dependendo do setor, dependendo do foco, né? Mas e a gente sempre aconselha na vizinhança. Então, ou você começa no mercado internacional pela proximidade geográfica, aí você tem que ter um modelo de levantamento de mercado, né? Uma análise de concorrência e tal, ou você vai para algum lugar onde você já tenha um potencial parceiro que já conhece o teu produto, que já domina aquele mercado que você não entende nada, mas ele entende, ele já representa algum tipo de coisa semelhante, ele vai botar no portfólio dele e vai vender o teu produto lá e vai acelerar a tua entrada no mercado. Mesmo assim, existem deveres de casa, como eu falei, o atendimento, vai trabalhar contra a moeda, a área fiscal, na empresa, a área jurídica. Se não tem um jurídico dentro da empresa, mas ele tem uma consultoria, precisa entender de contratos internacionais, então tem toda essa exigência. Entendi. E para o empreendedor que está nos vendo e tem, sei lá, uma empresa de prestação de serviço de tecnologia, ou qualquer outro ramo de atividade, que fala, rapaz, eu vou pensar em globalizar a minha empresa. Qual que é o passo a passo? Por onde ele começa? O que ele faz primeiro? Quem ele procura primeiro? Eu gosto muito da expressão choque de realidade, né? Adoro a ideia de que qualquer pessoa, inclusive bem-sucedida, mas que nunca faturou um centavo em dólar, em euro, nunca exportou coisa nenhuma, depois me lembra que eu quero fazer só uma pequena diferenciação, que é internacionalizar é diferente de exportar ou de importar, tá? No caso de alguém que, mesmo sendo grande aqui, ainda não faturou nada lá fora, a grande questão é mapeia, e aí tem o auxílio de consultorias como a nossa, a Global, tem a própria Apex, que é a agência do governo, tem várias maneiras. Mapeie quais são as feiras que você deve participar. Que é igual no Brasil. Olha, eu produzo calçado. Eu tenho que ir na Feira Nacional de Calçado, eu vou ver tendência, eu vou ver concorrente, eu vou ver lançamentos, tendência, eu vou ver uma palestra sobre isso, novos materiais, design, é a mesma coisa. Quando eu vou lá para fora, eu vou para... Você perguntou tecnologia, né? Quais são os eventos de tecnologia que podem me dar uma visão mais objetiva daquele segmento da tecnologia, vamos dizer que seja software, né? Em que eu atuo. Eu preciso ir para esses fóruns, eu vou ao Gartner, eu vou para a Expo do que existe nos Estados Unidos, eu vou visitar ambientes fora da minha zona de conforto, eu vou me submeter, eu vou gastar um pouco mais de tempo e algum dinheiro numa curva de percepção e aprendizagem. Tem muitas surpresas. Floriano, principalmente tecnologia. A gente, quando vai para os eventos internacionais e a gente vê demonstração de produto e serviço, a gente fica até inquieto. Fala, nossa, mas no Brasil nós fazemos muito melhor. Muito melhor. O que muda é que a nossa cultura de internacionalizar, a nossa cultura de exportar é muito pequena ainda. Entendi. Né? Quando você vê o que o gringo está vendendo a preço de ouro, né? E que não faz da missa metade o que o software, o que o hardware brasileiro faz, essa incomodação é útil. Falo, se eu me organizar um pouco melhor, se eu for buscar um parceiro local lá, um representante, se eu buscar um distribuidor, né, fizer bem feito, eu não vou começar por 10, vai começar com 1. Né? Entendi, fui na feira, fiz contato, troquei, né? Cartão hoje em dia, né? Digital, né? Mas eu fiz um dever de casa, então me preparei para ir, escolhi bem aonde eu ia, qual é o evento, qual é o fórum, qual é a feira. Eu fiz um bom dever de casa, entender quem vai estar lá como expositor, eu já vou preparar contato para ele me receber, porque eu quero uma reunião marcada. Aí é tudo o trabalho do empresário, do profissional empreendedor que sabe fazer dever de casa em negócio. Não é diferente quando você vai para fora, ao contrário, a exigência é maior. E pelo que você está me falando, né, não muda o que é no negócio local. Não muda. Vai começar uma operação local, o cara tem que fazer um plano de negócio, verificar os concorrentes, aceitação do produto, onde é que ele vai se instalar, quem é a mão de obra, enfim, tudo. Ele tem que responder na ponta da língua, explicar para uma criança de 7 anos o que faz a empresa dele ou o produto dele, e ela tem que entender, ou lendo ou ouvindo ele, e ele tem que compreender mais do que isso. Qual é o diferencial? Essa é uma pergunta que eu faço.
você que pensa em empreender, você que já tem os seus negócios, responde de maneira muito instantânea para mim. Qual é o diferencial competitivo do teu negócio? Pode até colocar aqui nos comentários, viu? Né? De repente a gente faz até uma feira digital aqui, um produto que você tem que o colega não tem e tal, né? Isso aí. Qual é o diferencial competitivo do teu negócio? Por que alguém pagaria pelo teu produto até um valor igual ou maior do que ele paga hoje, né? Ou serviço ou produto, né? E o que tem de valor agregado que possa realmente despertar o interesse de quem, de alguma maneira, vai ter algum contato com um link teu, com um site teu, com um portfólio que você mandou, um catálogo, uma amostra, né? Essa é a pergunta. E só para não deixar de esclarecer, entre importar, que é um foco do comércio exterior, né? E exportar, a diferença de internacionalizar é aí que entra naquela tua pergunta, é quando você se instala efetivamente em outro mercado. Então, quando eu tenho a empresa arriscando capital, colocando o bumbum na cadeira lá, né? Eu, no período que atendi política pública, eu ajudei a dirigir a abertura dos escritórios de negócios que o Brasil tem no mundo inteiro pela Apex. Foram 9 países, chegando a 70 mercados. Né? Então, por exemplo, lá em Miami, a Apex tem um centro de negócios que tem 80 executivos brasileiros de suas empresas aqui, fazendo o mercado americano a partir do mercado americano. Ou foi expatriado alguém da equipe para lá, com todos os estudos, levantamento, todo o dever de casa anterior feito. Alguém gastar dinheiro para ter alguém 24 horas trabalhando lá, entendendo quem é o concorrente, entendendo o regulatório, a legislação do país, né? Ou é alguém lá do lugar, às vezes de preferência, que se é na Colômbia, o colombiano, se é em Miami, é um americano. Eu estou contratando alguém daquela nacionalidade, eu faço um onboarding dele, que é uma imersão na cultura da empresa, e ele vira o meu cara lá na linha de frente. Isto é internacionalizar. Entendi. Um simples escritório, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que eu abro em algum país, isso é internacionalização também. Entendi. É só para diferenciar, tá? Perfeito. Perfeito, ficou bem claro mesmo para nós e para os nossos amigos empreendedores aí. Gilberto, e tecnologia? Né? A gente está passando por uma revolução, contabilidade, a gente ouve falar, contador vai acabar, médico vai acabar, vamos colocar uma gotinha do sangue no celular e já vai ter o exame laboratorial completo. O que você acha disso? Você acha que tecnologia, qual é o impacto dela nos negócios positivos e qual é o impacto negativo? E você acha que tem algum ramo que realmente vai acabar? Eu sou de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma, né? Eu acho que o segredo da vida no mundo empreendedor é ter a coragem, a antena, a competência de se desconstruir. Quando você vai na linha filosófica do budismo, por exemplo, eles falam muito de impermanência, né? Que é o lifelong learning que eu falei ainda há pouco. Nós estamos numa era muito veloz de mudança. Porque não é só, entenda bem, Floriano, que a tecnologia está fazendo as mudanças acontecerem do ponto de vista das coisas pragmaticamente materiais. Elas estão influenciando o conjunto de crença. Então, o conjunto de crença da geração do teu pai, do meu pai, dos nossos avós, comparando com a geração Z, que é de 1995 a 2010, você tem um baita gap de diferença. Tá? Existem potencialidades novas de uma meninada nativa digital, como existem potencialidades na geração prateada. Quem mais está ganhando, inclusive, é quem está conseguindo, dentro do nível corporativo, colocar debaixo do mesmo teto essas gerações. A de outrora e a atual ou do porvir. Né? Porque a geração Z já não está acompanhando a geração alfa, que é a galerinha que vem aí, que são os futuros consumidores, cidadãos. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a geração Z que não quer, por exemplo, saber mais de dirigir carro, correto? No mundo inteiro, alguns países chegam a 30% a queda no número de emissão de carteira de habilitação. Repare, não é que a meninada não quer ter carro, ela não quer mais dirigir. Por conta da facilidade da existência dos aplicativos de transporte, que antigamente não existia. E isso é o quê? Tecnologia. Ou seja, se você vê que o planeta tem um impacto aí a nível ambiental, né?
Então, estamos com a geração Z, com a galera muito consciente. Então, eles estão entendendo que é possível converter carbono em bit e byte. No lugar de eu ter um carro, a mentalidade dessa nova geração, e presta atenção, se você é empreendedor, eu quero acessar um carro. No lugar de eu ter uma bicicleta, eu quero acessar quando eu precisar uma bicicleta, um patinete. No lugar de eu ter um imóvel de praia, eu quero usar um Airbnb e ser meu aquele imóvel no período que eu quiser, como era antigamente com um caso da hotelaria. E aí, só abrindo parênteses, e aí por conta disso tudo vem tokenização, usando blockchain, perfeito. Que é assunto para outra de conversa. Porque dá margem a um monte de novas oportunidades. Então, aonde eu estou querendo dizer? Quem não tiver a capacidade de pivotar, e no futebol pivotar é o quê, né? O cara que joga ali, que é o pivô, né? O vôlei e tal. É aquele que gira rápido. Então, você tem que ter uma capacidade para ter e manter uma empresa, né? O tempo inteiro. Por exemplo, a Tiffany's, que as mulheres amam, né? Ou coisa boa, Tiffany's, né? Aquelas joias magníficas e tal, né? Ela começou como um armarinho, uma papelaria. Você vê, né? Você pega, por exemplo, o caso da Samsung. A Samsung mexia com um negócio, nem me lembro o que era, não tinha nada a ver com o que ela faz. Grande número de empresas líder global no que faz, não necessariamente iniciou. Ora, vamos pegar a Sony daqui, o Morita, né? Ela começa com rádio transistor. E foi o primeiro rádio de bolso, que aliás não cabia no bolso. Ele mandou aumentar o bolso dos vendedores. O marketing era o primeiro rádio de bolso, né? O que é a Sony hoje, cara? Um conglomerado robótico, né? A Sony está em tudo, está em entretenimento, canal de streaming, ela está em tudo. Então, nenhum negócio com a chegada da tecnologia vai dar conta de sobreviver em velhos modelos se não se ajustar. Impactos em todos os segmentos. Porque, de novo, não é só impacto tecnológico, é impacto cultural. Por que os gaps geracionais são importantes? Porque quem vai definir o consumo é essa turma que não quer ter. Ora, isso muda com a indústria automobilística? Muda. Porque a indústria automobilística foi rápida. O que eles fizeram? Ora, então agora vamos fazer assinatura de carro. Então, no lugar de eu pagar o IPVA, no lugar de eu ter manutenção, no lugar do hype, o que seja, não. Coisa que, às vezes, para quem tem um pensamento mais conservador, né? Quem é que vai alugar um carro, fazer assinatura de um carro? Pronto. Né? E aí daquele... No entanto, tem um monte de gente que faz. Não, mais do que isso. As projeções indicam, dentro de análises de roadmaps de futuro, que essa é a tendência. Eu pergunto a você e ao teu público aqui, você tem furadeira em casa? Tem. Fala, empreendedor, tudo bem? Tá gostando desse vídeo? Só uma pausinha para te falar que o patrocinador desse vídeo é a Marf Contabilidade, uma empresa com 23 anos de mercado, muito eficiente, muito rápida, muito assertiva e que atende micro e pequenas empresas de todo o Brasil. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos serviços, basta acessar o nosso site www.marf.com.br. Vamos voltar para o vídeo. Você sabe qual é a média de tempo, estudo mundial de uso da sua furadeira? Deve ser muito pouco. 7 minutos. Histórico, do tempo que você comprou ela até hoje. Mas não é possível. Esse é um estudo. Vamos dizer que fosse 2 horas, não tem problema. Seria muito pouco. Que eu lhe pergunto o seguinte, você tem que entender qual é a mentalidade dos novos consumidores. Ou do teu público, se ele é um público conservador, como aquele que continua pensando, se houve impacto no seu conjunto de crenças ou não. Você quer ter uma furadeira que gasta chumbo, metal, ferro, natureza, lasca. A turma mais consciente da geração Z, como eu expliquei, que não quer ter, quer acessar, ele quer ter a furadeira ou ele quer o furo na parede? Ele quer o furo na parede. Então é esse tipo de pergunta que tem que se fazer. No negócio que eu tenho hoje, como é que eu posso entender o meu público e se eu estou competitivo naquele diferencial ao qual me referi para atender novos padrões de exigência do meu consumidor. Se você não tiver clareza quem é a tua segmentação de público, você está fora e não percebeu ainda. Se você tiver a percepção e tiver a umbridade interna
desconstruir, desapegar e reinventar o teu negócio, você aumenta a cauda longa de sobrevivência do manter a tua empresa. Então eu acho que a grande questão não está tanto nesse segmento ou naquele segmento, que impacto virão em todos os segmentos, e o impacto está na cultura de acesso a serviços e produtos que a tecnologia está pressionando para o mundo inteiro, em qualquer parte do mundo, em qualquer segmento. Agora, é bem verdade que quando eu vou a Portugal, e eu vou com alguma frequência, né? É um mercado que eu domino bem, inclusive, para apoiar as empresas. Ô Floriano, tem lá uma loja do ano de 1800 e pouco de luvas e cartolas. E sobrevive. Genial, né, velho? É genial. O cara achou um nicho conservador e tem o público dele, gente do mundo inteiro que visita Portugal, né? E ele não muda. Sei lá se ele tem site, entendeu? E tá tudo certo. Agora, quantos são os negócios que se dão ao luxo de ser assim? Pois é. Então, acorda, vai fazer o dever de casa, vai entender seus concorrentes, vai entender as tendências, sai do quadrado, vai buscar nexo. Você já ouviu falar do Ozempic? Já. Nasceu como um remédio de diabetes. Os caras lá da Nordisk, que é o laboratório lá na Escandinávia, entenderam que ele poderia ser útil para emagrecimento. Você acredita, Floriano, que os donos de companhia aérea dos Estados Unidos foram parar lá para visitar o presidente da Nordisk? Mas o que tem a ver o negócio de viação aérea, companhia aérea civil, com o raio do negócio de emagrecimento? Porque eles fazem roadmap de futuro, eles planejam, eles estão olhando para as tendências de cenário. Eles foram querer entender se o Ozempic veio para ficar em escala humana, global, sim ou não, porque como eles estão estudando o futuro do negócio deles de aviação, obviamente que se a população humana emagrecer, vai reduzir o consumo de combustível. Caramba! Vai diminuir, ele pode diminuir o tamanho da largura da cadeira e caber mais gente. Ou seja, o bagageiro dele pode ser menor. Qual é o planejamento para quando fazer isso, né? Um avião demora uma eternidade para ser construído, para ser comprado, para ser entregue, para não sei o quê, então tem que planejar antes. De convir, não, mas para que esses caras vão estar preocupados com o comportamento do consumidor? Eles estão olhando para o consumidor do futuro. Sim. Para a geração Z, para a geração alfa. E se essa turma não tiver mais problema, então, de obesidade, que é um problema de saúde pública, inclusive, nos casos em que a obesidade, né, apresenta algum risco de saúde, eles então estão entendendo que isso impacta o negócio deles. Agora, e você que tem o seu negócio? Que outras áreas que aparentemente não tem nada a ver, mas que se você pivotar, se você prestar atenção, você pode sair na frente de um monte de gente. Sim. Essa é a reflexão. É verdade. Gilberto, e você fala muito sobre filosofia, sobre espiritualidade, inclusive no seu livro aqui, Entre o Ser e o Ter, né? Que é um livro muito bacana. Por que você resolveu estudar e falar sobre isso e o que isso tem a ver com os negócios? A pergunta que eu mais ouço em Portugal, porque esse mesmo livro, Floriano, ele foi lançado na Feira do Livro de Portugal há alguns poucos anos atrás, com o nome de O Empreendedor e a Espiritualidade. Certo. E nós, no Brasil, temos um pouquinho mais de flexibilidade. Os nossos amigos, que eu amo muito, meus amigos portugueses, né, são um pouco mais pragmáticos. E alguns me perguntaram, mas o que tem a ver uma coisa com uma outra? Né? E todas as apresentações do livro que eu fiz, vendemos todos os livros foram vendidos, porque a relação que existe aqui no Brasil mudou o nome, né? Entre o ser e o ter, onde está o amor. Isso aqui é uma ficção, né? Isso aqui eu escrevi no período que rodei 40 países, alguns 15, 20 vezes, e com saudade de casa, saudade da família, uma família que eu amo muito. Eu senti necessidade de me reconectar com a minha espiritualidade, aquela carga de trabalho. Porque uma coisa é você aparentemente estar passeando no mundo, a outra é quando você está representando, e no meu caso eu representava o Brasil, o país, né, abrindo escritórios oficiais de negócio. Então a carga era muito pesada. Um dia eu estava saindo de um congresso de bancos islâmicos, outro dia tinha que estar na Suíça, outro dia tinha que voltar na Colômbia e no Panamá, e ficava 180 dias por ano viajando, né? Então a minha necessidade, é por isso que surge a ousadia, a tentativa. Falar de empreendedorismo, né? Eu poderia até me arrogar, porque desde 18 anos, né, empreendendo. Espiritualidade seria uma arrogância muito grande, eu sou um aprendiz eterno e não falo em religião, não entro nesse mérito.
mas a fonte da filosofia oriental onde eu bebi, e sou um praticante de meditação há 35 anos de idade, eu sempre procurei trazer para o meu mundo empreendedor, para as minhas atividades profissionais, a postura mais da sutileza, mais da observação, a postura mais essencial. E essa postura ela está muito atrelada à ética, ela está muito atrelada a você servir, a você... Eu consigo entender que o empreendedor ele é o maior exemplo de fé que eu tenho. Com respeito ao clérigo, não é um padre, é um pastor e nada contra, eles de alguma maneira estão com a conta paga, né? Mas o cara que é teu cliente aqui na contabilidade, que tem um mercadinho, que ele abre a porta, tem 2.000 itens que ele comprou do monte de fornecedor, ele tem 40 funcionários no final do mês, ninguém garantiu para ele, ou garante que você, ou no seu negócio, ninguém te garante que no final do mês você vai ter negócios e vai ter faturamento para pagar aqueles 2.000 itens, né, que você comprou. Exatamente. De 130 fornecedores, que você vai ter como manter a tua equipe, como você tem uma grande equipe. É um aqui. Cara muito animado, ele, né? Vive de fé, amigo. Compreendeu? De teimosia, né? Ainda mais no Brasil, que tem desafio bem difíceis, né? Ele é um... Olha só, né? O empreendedor vive de fé. E para mim isso é uma realidade. Tudo que eu vi na vida como empreendedor, nas empresas que falhei, em todas que, graças a Deus, depois passaram a dar certo, né? E em todos os clientes que eu sempre atendi, os amigos empresários, eu vejo um brilho no olho, uma vontade. O sujeito vai para Bahia de férias, ele está bebendo água de coco, ele está olhando para a barraquinha e comentando com alguém do lado, né? A empreendedora vira para o marido e fala, pô, mas se esse cara colocasse uma placa aqui um pouquinho melhor, né? Ele teria um faturamento melhor. Ele já está querendo meter o bedelho. Passa na rua, vê uma loja fechada, aluga. Isso aqui dava para ser uma loja de sapato, dava para ser, né? Já por quê? Porque tem uma inquietude que foi inoculada pelo universo, cada um usa o nome que quiser, né? Dessa postura de querer melhorar a situação, fazer diferente, sair do lugar comum, que alguém que tem o seu, nada contra ninguém, bonitinho no final do mês, bem ou mal, tá lá. Mas o empreendedor não. Às vezes ele está indo muito bem e de repente ele tem um revés. É um concorrente que aparece, o produto dele perde apelo, né? A forma de marketing, tem um concorrente vendendo um produto vagabundo, né? Muito mais barato que o dele, e ele atrapalha a existência, a sobrevivência do negócio. Às vezes o consumidor não consegue diferenciar a qualidade. Qualidade, no primeiro momento, são desafios permanentes. Agora eu pergunto a você o seguinte, meu caro. Campo intuitivo. O empreendedor, ele é sagaz, ele é intuitivo. Agora, se você está em harmonia com o teu interior, se você está conectado com um nome que queiram dar, tem lá a sua religião, tem o seu caminho da espiritualidade, você pode ter convicção que a tua sintonia com o campo intuitivo, com os alertas, com as proteções, amplia muito. Sintonia com pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Quando você traz a tua prática predominante de querer servir, de querer fazer o melhor, de querer ser útil, de querer apoiar o desenvolvimento do teu país, da tua cidade, né? Se você tem uma postura de que o teu produto, o teu serviço está agregando valor, mais do que simplesmente querer ganhar dinheiro, aí são valores que não têm a ver com o negócio. São valores que têm a ver com a moral. São valores que têm a ver com a tua postura de vida. São valores que têm a ver com a conexão sua com o todo. Né? Então, eu entendo que a sutileza da vida, que a espiritualidade, que a conexão com a natureza, que é uma professora extraordinária para quem a observa, né? Tem um poder enorme de agregar. E o livro acabou nos 40 país visitado, sobrevoando oceanos e continentes. Ele é uma ficção, é um romance, né? Tem um amigo meu, banqueiro, falou, não acredito que você me fazer ler um romance. E depois que ele falou, olha, cheguei em Nova York, eu já não tinha mais o que ler. Eu engoli o livro, né? Então, claro que eu não vivo de vender livro, né? Mas foi uma catarse da minha experiência prática, maravilhosa, se eu souber ter escrito antes. Tá vindo aí, vou te dizer quase que em primeira mão aí pro teu público, um livro novo. É mesmo? Ele não vai ter essa pegada de romance, não. Ele já tem título. Ele vai se chamar O Poder da Consciência na Era Digital.
Aí nós vamos falar de que lá, Floriano? Vamos falar dessa dependência de tela que jovens e pessoas de todas as idades têm, os impactos neurológicos da toxicidade digital, como é que o movimento, né, da vida está levando a um nível de robotização, de automação, como é que você tem pontos de saída, como é que você aprende a respirar no meio disso tudo, como é que você pode acompanhar o embalo da velocidade das mudanças tecnológicas, mas preservando uma qualidade de vida, criando filhos numa era né, muito desafiadora. Está vindo aí na Flórida a proibição no ano que vem, o governador conseguiu aprovar, que crianças até 14 anos não poderão mais acessar redes sociais. Caramba! Tem uma razão para isso. O americano, liberdade... Não, o americano está dizendo que os estudos mais profundos e avançados mundiais apontam prejuízo. E jovens de 14 a 16 só vão poder acessar redes sociais com autorização dos pais. E tem um detalhe, Floriano. Mas essa lei não vai pegar. A lei funciona. O pai pode perder a guarda dos filhos. Então, por que será? No livro O Poder da Consciência na Era Digital, o que a gente quer é dar dicas práticas sobre o sono, que virou um produto raro, e já tem gente querendo ganhar dinheiro em cima do teu sono, né? Então, tem muito coach, nada contra eles também, tem muita gente aí pregando sucesso. Nós precisamos fazer uma reflexão em termos de desenvolvimento humano sustentável em conexão com a natureza e impactá-la pelas tecnologias. Para onde nós vamos? Quem somos nós? Qual é a nossa entrega? Você mais explora do planeta ou qual é a tua contribuição? Se você não tiver esse equilíbrio, em convicção interna, você vai estar sempre se sentindo devedor. E aí eu entro um pouco na mente, subconsciente, a postura mental, o valor que tem o bem, né? Fazer o bem dá lucro. Né? Se você não quiser ir só pelo lado do fazer o bem, eu te provo que a economia circular, a economia colaborativa, a economia do compartilhamento, né? Compartilhamento, por exemplo, não preciso de um carro, eu chamo um carro. Estou compartilhando o Uber lá que você pegou e peguei. Só na economia... Você tem um carro com motorista à sua disposição. Né? Esse é um novo mundo, a regeneração planetária. Só em economia circular, e olha os brechós aí, cumprindo uma função grandiosa, latim, o que for. Só em economia circular, tudo isso eu vou falar no livro, nós estamos falando do mercado de 5 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Então tem muitas novas oportunidades que quem abre a mente e cria nexo, como o Ozempic com a aviação, quem sai da caixa e começa a entender a vida como um todo, de fora para dentro, mas também de dentro para fora, e se dispõe a estudar, a aprender, a testar, a não ter medo de experimentar coisas novas, né? Sempre fiz assim, deu certo, vai dançar. Está na hora de se reinventar. Gilberto, infelizmente a gente já está caminhando para o final, e uma coisa que a gente costuma fazer aqui é deixar um gatilho de sucesso no final para os empreendedores, um resumo da conversa, se você pudesse resumir em Muito ou dois ou três gatilhos de sucesso para o empreendedor ter ou manter a sua empresa, quais seriam esses gatilhos? Número 1, ouse fazer e o poder lhe será dado. O mundo se move quando eu me movo. Quem está em conexão com esse nível mais sutil, mais profundo, quem consegue silenciar, quem aprende a respirar, que a humanidade não sabe respirar, quem quer fazer mais meditação, entra aí, digita aí, Academia da Respiração. Tem uma pessoa magnífica ensinando. Quer aprender a meditar, vai lá na Vipassana. Isso não tem nada a ver com religião, gente, não fere nada e tal. Mas se você conectar e entender a tua entrega, esse é o ponto número 1, né? Ouse fazer e o poder lhe será dado. Quando você se mover, o que for necessário virá em sintonia com esse propósito. Tanta gente fala disso, né? De propósito. Isso é um gatilho que eu faço questão de dizer. Número 2, entenda bem qual é a tua entrega, porque uma coisa assim, te lembra quando você estava na infância, o que todo mundo naturalmente percebia? Tua mãe, teu pai, alguém da família, dizer, nossa, essa menina é boa em tal coisa. Nossa, esse menino é bom em tal coisa. Presta atenção, porque o universo te inoculou esse dom. É diferente de competência e habilidade que você adquire com o tempo. O que tem a ver com você é aquilo que era natural e original, que naturalmente chamava atenção. Se para sobreviver você está fazendo coisas e adquirindo competências, habilidades, não tem problema.
mas tenta voltar. O sujeito tocava um violão melhor que Baden Powell, mas ele teve que fazer um concurso, porque ele engravidou a menina, hoje ele tem 2 filhos, então ele matou aquele dom extraordinário do piano, do violão dele. Vai pegar esse teu violão, no mínimo, vai lá para um orfanato no final de semana e dê de volta, faz uma devolutiva para a vida e apresenta esse dom de alguma maneira. Dá para viver desse dom? É uma reflexão tua, não seja radical, faça a sua transição, se for o caso, com calma. Né? Mas é um gatilho, porque as pessoas estão perdidas de saúde mental, abalada, vazias, porque em geral estão distanciadas de si mesmas. Não estão cumprindo aquilo que era essencialmente a sua causa origem. Se não sabe qual é a causa origem, entra. Terapia ajuda muito, né? Graças a Deus acabou esse preconceito, né? Quem nunca, né? Precisou de equilibrar. Vá buscar equilíbrio emocional e material. Acho que são essas dicas. E para mim um gatilho, assim, que foi um muito bom hoje, é quando você diz assim, quem é você tirando a parte profissional? Isso é uma coisa assim, de uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Fantástico, né? Quem sou eu? Fora o trabalho. Sem ser o Floriano contador. Quem sou eu? Até porque primeiro a gente tem que ser, para depois fazer, para depois ter. E às vezes a gente quer atropelar as coisas, né? Perfeitamente, meu amigo. E não pode atropelar. Então primeiro eu cuido de mim, do meu intelecto, né, para eu ser. A tua alma, se precisar, né? E aí eu fico pronto para fazer. E depois, com certeza, o sucesso vem e eu vou ter. Maravilhoso. Não é isso? Vamos parar de inverter, né? De dentro para fora. É isso aí. Gilberto, como é que as pessoas te encontram? Os empreendedores que quiserem fazer contato com você, que quiserem comprar o livro, ainda tem como... Na Amazon vai voltar agora, né? A gente está republicando, que acabou, graças a Deus, né? Entre o C e o T, pessoal, Onde Está o Amor, Gilberto Lima Júnior, espetacular, tá? Então eu recomendo. Em Brasília, na Livraria Leitura, do Conjunto Nacional tem, teve um período na Travessa, mas acabou, e a gente está reposicionando na Amazon, porque mudou o distribuidor, ainda não está. Ou entra em contato direto comigo, que aproveito para dar aqui, se me permite. Claro, com certeza. Nas minhas redes sociais, Gilberto Namastec. Então você põe o Namastê, né, que é bem conhecido, e o CH no final, Gilberto Namastec. É uma brincadeira. A gente coloca embaixo aqui também. É uma brincadeira que a gente fala de ver a essência, né? Namastê significa o divino que é em mim, o valor que é em mim, a preciosidade que eu sou, reconhece a preciosidade, o divino e o valor que há em você. Né? Que bacana. Então, quando eu falo Namastec, é como é que nós vamos olhar para a tecnologia e temperar ela com calor humano, vendo o que há de mais evoluído em favor da vida e não em detrimento dela. Muito bom. Gilberto, gratidão, cara, muito obrigado Parabéns, mesmo. Cara, vai ser cada vez mais sucesso aí, você merece. Obrigado. E você, empreendedor que acompanhou a gente até o final, muito obrigado para você. Novamente eu te convido para seguir a gente, curta, compartilhe, né? Entre em contato com o Gilberto, compre o livro, mude sua mentalidade, que é para a gente ter bastante sucesso. Tá joia? Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau. Gratidão.